Bora então ver sobre infrações e crimes de trânsito e também as suas penalidades e medidas administrativas quando cabíveis. Começar aqui conceituando, definindo alguns desses termos. O primeiro que a gente vai ver aqui é sobre infração de trânsito. Infração com R, tá? Não é inflação não. Cuidado para confundir com inflação. Não tem nada a ver com isso aqui. O infração vem de infringir, desobedecer. Então tá aqui. É inobservância. O que é inobservância? É o não observar. É o deixar de observar, o deixar de obedecer. É a inobservância de qualquer preceito deste código, das normas, regras e leis que estão neste código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Por que aqui eu coloquei ou das resoluções do CONTRAN em branquinho, quase sumindo? É porque recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que o CONTRAN não pode inovar. Ele não pode criar infrações, ele pode até complementar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando no CTB diz aqui que é infração a desobediências às resoluções do CONTRAN, o STF não concorda, por isso, em breve isso vai estar riscadinho lá no código e não vai mais poder servir aqui para autuar condutores. Então, vai ter que ir ajustando o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Por enquanto, deixa o texto do jeito que está. Cometeu a infração, ele vai sofrer penalidades. Penalidades são sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis aos condutores infratores. São aqueles condutores que cometem infrações de trânsito. E agora presta atenção na dica. A responsabilidade pela infração, ela pode ser atribuída ao proprietário do veículo, ao condutor do veículo, ao embarcador ou ao transportador. Embarcador ou transportador quando se tratar de veículos de transporte de carga. Vamos falar aqui primeiro entre proprietário e condutor. Por quê? Porque nem sempre é o proprietário quem estava dirigindo. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Meu irmão tem um carro, emprestou esse carro para mim. Aí eu peguei esse carro dele e desloquei, fiz uma viagem de uma cidade a outra. No percurso, o policial que estava fiscalizando o trânsito me abordou, pediu a documentação do veículo e viu que ele estava com a documentação atrasada, irregular. Ele não estava com o licenciamento do ano. Aí ele vai autuar ali, vai lavrar o auto de infração, depois aquilo vai virar uma multa, no primeiro momento é só uma autuação, e aquela pontuação ela vai recair no prontuário de quem? A pontuação relativa à multa que aquilo ali vai virar. É uma multa gravíssima, 7 pontos a ser registrados no prontuário de alguém. Esse veículo não está licenciado. Ele vai recair sobre o prontuário do meu irmão, do proprietário do veículo. Porque essa infração ela está relacionada à regularidade do veículo. Quem é responsável por manter o veículo no documento em dia, pagar tudo bacaninha? É o proprietário. Portanto, nesse caso, vai ser o meu irmão, o dono do carro, que vai receber a pontuação. Num outro caso, naquelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, aí já não tem a ver com a regularidade do veículo, tem a ver com a direção adotada ali, aí a responsabilidade é do condutor. Por exemplo, eu excedi o limite de velocidade. Tinha lá a fiscalização eletrônica, o policial me pegou ali no dispositivo portátil, né? E viu que eu estava excedendo a velocidade. Abordou, o senhor estava em excesso de velocidade, a infração aqui é tal, e essa pontuação ela vai recair sobre o prontuário de quem? No meu prontuário, eu, o condutor, não é no prontuário do meu irmão, ele não tem nada a ver com o fato de eu estar excedendo a velocidade. Então as infrações elas são assim, quando for relacionada à regularidade do veículo, é o proprietário que é responsável, então é ele que vai ter a pontuação no seu prontuário. Quando for decorrente de atos praticados na direção do veículo, o que eu estava fazendo, avancei o sinal vermelho, excesso de velocidade, estacionei em local proibido, aí no prontuário do condutor. Agora vamos falar de embarcador e transportador. Imagine o seguinte, esse aqui é o embarcador, é quem tem a carga para levar para algum lugar. E esse aqui é o transportador, é quem tem o caminhão. Então esse dono desse caminhão aqui, o transportador, ele chega no embarcador e fala assim, ó, o meu caminhão pode carregar até 10 mil quilos, até 10 toneladas, 10 mil quilos. E esse embarcador aqui fala assim, não, beleza, a carga que nós temos aqui só dá 10 mil quilos mesmo, então está tudo certinho. Mas ele não estava falando a verdade, o embarcador
tem uma carga de 12 toneladas, colocou em cima do caminhão que só podia carregar 10 e colocou na nota fiscal que só tinha 10. Claro, senão o dono do caminhão vai ver que ali tem 12 e não vai deixar. Então o que acontece? Então esse caminhão pega, vai fazer viagem, no trajeto ele para na balança para fiscalizar. Aí vai ver que tem 12 toneladas. O que acontece? Quem que é a responsabilidade dessa infração? É do embarcador. Sabe por quê? Porque ele era o único embarcador, só tinha ele, e ele colocou na nota que tinha 10 toneladas e botou 12 toneladas no caminhão, enganando aqui o transportador. Então a responsabilidade aqui vai ser do embarcador, beleza? Um único embarcador e colocou na nota peso diferente daquilo que estava no caminhão. Agora vamos ver quando a responsabilidade é do transportador, do dono do caminhão. Veja bem, esse dono desse caminhão chegou nesse embarcador e disse assim: olha, eu tenho um caminhão aqui que pode transportar 10 toneladas. Aí esse embarcador falou assim: não, tranquilo, a minha carga aqui só dá 7 toneladas. E realmente só dá 7 toneladas. Aí ele fez a nota fiscal de 7 toneladas, colocou nesse caminhão e ficou tendo uma folga aqui. Não ficou de 3 toneladas ainda? Ele pode carregar 10, só colocou 7. Então o dono desse caminhão, o transportador, ele foi até um segundo embarcador, um outro camarada que tinha uma outra carga, e falou assim: ó, meu caminhão ainda tem uma folguinha lá. Você tem alguma carga para levar? E ele fala assim: tem sim, eu tenho aqui de 5 toneladas, cabe no seu caminhão? Aí o cara do caminhão fala assim: cabe. E não era para caber, né? Porque só tinha 3 de folga. Aí o embarcador aqui, o segundo embarcador, que não tem nada a ver com o problema, faz a nota fiscal de 5 toneladas e coloca no caminhão as 5 toneladas. Então deu 7 do primeiro, com 5 do segundo, 12 toneladas. Nem o primeiro embarcador, nem o segundo embarcador sabia do problema. Mas o dono do caminhão aqui, o transportador, sabia e deixou colocar mais do que podia aqui no caminhão. Então, nesse caso, a responsabilidade é dele, do transportador. Qual é a característica da situação? Mais de um embarcador. Então, quando é apenas um embarcador, na maioria das vezes, ele vai ser o responsabilizado, porque a gente vai ver ali que ele colocou na nota fiscal um valor diferente daquele que estava no caminhão. Agora, quando tem mais de um embarcador, aí acaba recaindo sobre o transportador. É claro que existem aquelas situações onde a responsabilidade é solidária. Os dois ali enrolaram, né? Concominaram ali e fizeram coisa errada. Então pode acontecer dos dois. Assim como também no lance do proprietário do veículo e do condutor, que era o caso do meu irmão e eu, né? Que eu dei o exemplo aqui. Então há situações ali em que a responsabilidade é solidária, pode ser dos dois também. Mas enfim, guarde isso. Uma infração, ela pode ser de responsabilidade do proprietário do veículo quando ela estiver relacionada à regularidade do veículo. Pode ser de responsabilidade do condutor quando a infração estiver relacionada a atos praticados pelo condutor. Pode ser do embarcador quando ele for o único embarcador e colocar na nota peso diferente que estava no caminhão. E pode ser do transportador quando a carga for proveniente de mais de um embarcador. Aí o rolo é dele aqui. E ainda pode ser solidária, a depender do caso. Bom, se existe uma infração, tem que ser lavrado o auto de infração de trânsito. O que é auto de infração de trânsito? Está vendo isso que esse agente está fazendo aqui? Ele está preenchendo alguma coisa aqui num bloquinho, num talonário. Qualquer pessoa que vê essa cena diz que esse agente aqui está multando alguém. Na verdade, o agente da autoridade de trânsito não multa ninguém. Quem multa é a autoridade de trânsito. O agente da autoridade, aquele que está lá na via fiscalizando, ele apenas flagrou, ele constatou a irregularidade, ele coloca aquilo no auto de infração. Isso chama-se lavrar auto de infração de trânsito, que é preencher. Pode ser num talonário impresso, a caneta, ou pode ser num talonário eletrônico. Também existe essa outra possibilidade. Depois ele encaminha aquilo para a autoridade. Por enquanto é só um auto de infração. Então está aqui. Ocorrendo infração, que é a desobediência, a inobservância, né, de alguma norma prevista no CTB ou lei complementar, será lavrado. O que é lavrado? Preenchido. O auto de infração de trânsito, que é conhecido por AIT, auto de infração de trânsito. Aquilo que até ontem vocês imaginavam que era uma multa, não é. Isso é uma autuação. O guarda não multa, o guarda autua. Então, nesse auto de infração de trânsito, precisa constar algumas informações. Está aqui, ó, no qual constará. O que vai constar nesse auto? Aqui, primeira coisa, tipificação da infração cometida. É o tipo. Qual foi a infração? Ele avançou o sinal vermelho, estacionou em local proibido, excedeu a velocidade. O que ele fez? Então, tem que colocar o tipo da infração. Isso é uma informação obrigatória. Segunda informação, local, data e hora onde aconteceu a infração.
Tem que constar isso aqui no auto de infração, é obrigatório. Terceira coisa, identificação do veículo. Aí pode ser por meio da placa, marca, espécie ou qualquer outra característica que ajude a identificar o veículo. Outra, identificação da autoridade ou do agente autuador, né? Que pode ser, certamente quem vai estar lá na pista lá fiscalizando é o agente da autoridade. Também equipamento fiscalizador, e algumas vezes a autuação ela é flagrada, ela é constatada por um equipamento, é um excesso de velocidade, um avanço de sinal, fiscalização eletrônica, né? E por fim, o prontuário ou assinatura do condutor. Agora presta atenção nessa última informação aqui, ó. Se possível. Tudo que nós vimos para cima aqui tem que constar no auto de infração e isso é incontestável. Agora, o que está aqui embaixo, nessa última linha, que é o prontuário do condutor e a assinatura dele, se possível, isso aí é, conforme eu acabei de dizer, só se for possível. Imagine que o condutor não tem habilitação. Como é que vai constar ali o número do prontuário, o número da habilitação dele? Não tem. Ou então, no caso de um avanço de sinal, a gente só viu o carro avançando o sinal, pegou a placa, o local, data, preencheu a auto de infração. Como é que ele vai saber quem estava dirigindo para poder colocar ali o prontuário dele? Viram? No segundo caso, que é a assinatura do condutor, ele também pode se recusar a assinar. Eu não quero assinar. Ou então não foi possível abordar o veículo, mesmo caso, passou no semáforo lá, ele viu quem que era, como é que vai pedir para assinar? O cara já foi embora. Então tem algumas infrações, a maioria, que dá para autuar sem abordar, sem ter que parar o veículo. Então como é que vai assinar? Até porque, ou além do mais, a assinatura ela só vale para uma coisa, que é para o condutor, aquele que foi abordado ali, cometeu infração, ter ciência de que foi autuado. Porque quando o agente de trânsito te autua, ele lavra o auto de infração, aquela autuação vai para a autoridade e a autoridade tem que te notificar via correio. Ela faz uma cartinha, põe no correio e chega lá para você, lá na sua casa. Então essa notificação via correio é dispensada quando o condutor assina. Tem alguns outros poréns nisso aí, mas eu não vou entrar no mérito aqui agora. A única coisa que você precisa saber é isso. A assinatura, ela serve meramente para você mostrar ali que tem ciência. Já foi notificado, não, eu já estou sabendo, já assinei aqui. Não quer dizer que você concordou, não. Quando você assina, não significa que você não possa mais se defender ou recorrer da autuação. Nada disso. Tá? Então, tranquilo, a assinatura é só para isso. Mas, contudo, tanto o prontuário quanto a assinatura só vão constar no auto se for possível. Se não for possível, o agente pode lavrar o auto de infração tranquilo, sem essas informações. Bom, nós falamos aí sobre autoridade, sobre agentes da autoridade. Vamos então entender, conhecer esses personagens aí. Autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de trânsito componente do Sistema Nacional de Trânsito. Imagine bem, se o seu município já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, se não está, deveria estar, né? Então tem muito município que ainda não está cumprindo com o dever dele, mas se o seu município já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele já tem órgão de trânsito, é o órgão executivo de trânsito do município. O dirigente máximo desse órgão municipal é uma autoridade de trânsito, dentro das circunscrições desse órgão, obviamente. O diretor do DETRAN do seu estado é uma autoridade de trânsito. Quer ver um outro órgão de trânsito de âmbito estadual? O DER, que é o órgão executivo rodoviário de trânsito do estado. Viram? Agora vamos pular para âmbito federal. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tem o seu dirigente máximo é a autoridade de trânsito. Ou então o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, seu dirigente máximo, é uma autoridade de trânsito. Então, autoridade é sempre o dirigente máximo. Normalmente é aquele que você não vai ver lá na via. É aquele que está lá dentro de uma sala com ar-condicionado, gerindo ali, cuidando da gestão daquele órgão. Agora, o agente da autoridade de trânsito, vejam, ele é o agente da autoridade, aquele que está lá na via representando a autoridade. Ele pode ser pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Quando a gente fala civil ou policial militar, não significa polícia civil e polícia militar, não. Porque o militar, o policial militar, a polícia militar, você conhece muito bem. Esse é o militar. O policial rodoviário federal, ele não é militar, mas ele é um policial e está lá fiscalizando.
Não precisa nem ser polícia, pode ser um agente de trânsito, por exemplo, está vinculado ao órgão municipal de trânsito. Ele é um civil, uma pessoa civil, não é um militar. Está credenciado pelo órgão para fiscalizar? Beleza, ele pode fiscalizar. E aqui embaixo, quando fala, ó, ele está credenciado para fazer o quê? Para fiscalizar, para operar o trânsito, para policiamento ostensivo ou patrulhamento. Dando um destaque para esse último aqui, ó, policiamento ostensivo, normalmente a polícia militar, né? Está lá fardada fazendo policiamento ostensivo. E o patrulhamento de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro faz uma menção direta à PRF. Então, sempre que colocar aí patrulhamento de trânsito na sua prova ou na questão, relacione isso com a Polícia Rodoviária Federal. Continuando ainda, quem é competente para fiscalizar? Quem pode fiscalizar? Então, são competentes para lavrar um auto de infração de trânsito. Lavrar é preencher. Auto de infração de trânsito, aquilo que nós vimos agora há pouco. Quem pode? O servidor civil. Então, está aqui, não é militar, é um servidor civil. E aqui, quando diz estatutário ou seletista, é o regime de contratação dele, o regime de vínculo trabalhista. Estatutário mediante estatuto. E aqui o seletista, processo seletista aí de trabalho, é o vínculo seletista. Pouco provavelmente isso aqui será explorado na sua prova. Pode até aparecer lá estatutário ou seletista, mas a pergunta não vai estar relacionada a isso. Basta que você saiba que pode ser um servidor civil sob o regime estatutário ou seletista. Quem mais? O policial militar. Esse também, estando credenciado, né, pelo órgão de trânsito para fiscalizar, ele pode. O policial militar, a polícia militar, por si só, não fiscaliza trânsito. Ela precisa estar vinculada a um órgão executivo de trânsito. Por exemplo, normalmente, isso é em todos os estados e no Distrito Federal, a polícia militar está vinculada ao DETRAN. O DETRAN é o órgão executivo de trânsito do estado. Então, a polícia militar vai fiscalizar a documentação do veículo, vai fiscalizar aquelas infrações relacionadas à regularidade do veículo e do condutor, documentação do condutor, porque essas são infrações de âmbito estadual. Tem também aquelas infrações de âmbito municipal, que são relacionadas à circulação. Avançou um sinal vermelho, ele então estacionou no local proibido, excedeu a velocidade dentro das vias do município. Essas infrações de competência do município, quem vai fiscalizar é o órgão municipal. A polícia militar pode fiscalizar? Pode, se estiver convênio, se tiver vínculo com o órgão de trânsito municipal. Normalmente quem fiscaliza essas infrações é os agentes de trânsito do próprio órgão, a guarda municipal, quando tem, e a polícia militar, quando conveniada. Só lembrando que a polícia militar fiscaliza? Sim, desde que conveniada. Polícia militar vai fiscalizar as rodovias estaduais, mediante convênio com o órgão executivo rodoviário do estado, o DR. Polícia militar pode fiscalizar nas rodovias federais, onde o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal fiscalizam, atuam? Pode. Se houver um convênio entre a Polícia Militar e esses órgãos, pode. Então, entendam isso. A Polícia Militar sempre vai fiscalizar mediante convênio. Se ela fechou convênio com o município, ela fiscaliza aquelas infrações de competência do município. As do Estado, da mesma coisa. Se ela tiver convênio, ela vai fiscalizar. Lembrando que, em quase 100%, se não 100% das vezes, as infrações de competência do Estado, que estão aí nas rodovias estaduais pelo DR ou dentro das outras áreas aí, que é o DETRAN, a Polícia Militar sempre tem convênio, sempre. Tá? Então, essa aí é de competência dela mesmo fiscalizar. E avançando, a gente falou aqui do auto de infração de trânsito, né? O AIT, aquele que o agente de trânsito vai lavrar. Então, ele lavrou esse auto de infração de trânsito e mandou para a autoridade analisar. Esse auto ele pode ser arquivado. Vejam que está destacado aqui para vocês. Olha, o auto de infração de trânsito poderá ser arquivado, olha, engavetado, e o seu registro julgado insubsistente, ou seja, não procede ali com o processo para poder punir o condutor. Quando é que isso pode acontecer, hein? Em duas situações. Quando o auto for inconsistente ou irregular, foi preenchido de forma inadequada, não tem fundamento legal, ou então se a autoridade de trânsito não conseguir notificar o proprietário do veículo em no máximo 30 dias. Vamos entender esse segundo caso aí. O agente lavrou o auto de infração e encaminhou isso para a autoridade. Aí a autoridade tem que notificar o proprietário, via correio, cartinha, lembra que eu disse? Pois é. Só que por excesso de trabalho,
por esquecimento, algum problema, uma greve, qualquer problema, a autoridade não conseguiu expedir a notificação dentro do prazo de 30 dias. Nesse caso, o auto de infração deve ser arquivado, não deve proceder com o processo para punir o condutor. Isso é o que está na lei, isso é o que está na regra. Não vamos entrar em detalhes, mas é assim. A própria autoridade, ela já engaveta quando ela percebe que passou dos 30 dias? Na maioria das vezes, não. Ela expede a notificação a si mesmo e se o cara lá não reclamar, o proprietário do veículo não reclamar, acaba a punição sendo aplicada. Então, preste atenção nisso. Só não pode confundir com o seguinte. A obrigação da autoridade é expedir em 30 dias e não que chegue na sua casa em 30 dias ou nas suas mãos em 30 dias. Tem lugar que a notificação chega lá no síndico do prédio, lá embaixo, fica lá 6 meses que trem lá. Depois que o proprietário do imóvel lá vai chegar, tinha uma cartinha para você aqui do Detran e vai ver, mas já passou de 30 dias, então tem que arquivar. Não é chegar na sua mão. Outra hora o servidor do correio chega lá no seu endereço para entregar, 1, 2, 3 tentativas, não encontra ninguém. Ele bota lá de que não encontrou e devolve para o órgão de trânsito. Nesse caso, o órgão fez o papel dele, ele expediu a notificação. Perceba bem que aqui na regra diz que ele tem que expedir em 30 dias e não chegar na sua mão em 30 dias. Sem contar os casos de endereço desatualizado e uma série de coisas. Já pensou se para punir tivesse que chegar na sua mão, o que ia ter de gente correndo aí para não receber a notificação? É brincadeira, né? Mas enfim, prestem muita atenção nesses dois casos, tá? Esse caso 1 e esse caso 2, porque isso aqui pergunta em prova direto. Quando é que um auto de infração de trânsito pode ser arquivado? Quando ele for inconsistente ou irregular, ou se em 30 dias não for expedida a notificação. Expediu, emitiu, colocou no correio, já tem lá a comprovação de que fez em 30 dias. Não chegou na sua mão, aí já é problema seu. E agora você vai entender um pouco sobre o processo administrativo, como é que ele funciona desde o cometimento da infração até a última fase de recurso. Vem comigo na tela. Bom, tudo começa aqui, com o cometimento da infração. Vamos contar uma historinha aqui para facilitar o entendimento. O veículo do meu irmão, que estava emprestado para mim, eu avancei o sinal vermelho do semáforo. E o dispositivo eletrônico fotografou a placa do veículo e depois o agente de trânsito fez isso aqui, lavrou o auto de infração de trânsito. Pela fotografia do sistema eletrônico lá, que pegou meu carro avançando o sinal, meu carro não, o carro do meu irmão, nem eu que estava dirigindo. O agente de trânsito lavrou o auto de infração de trânsito, preencheu lá a autuação, no bloquinho impresso ou no eletrônico. O que o agente da autoridade de trânsito fez? Encaminhou essa autuação para quem? Para a autoridade de trânsito. Então, isso aqui é o condutor, né? Condutor. Aqui é o agente que está fiscalizando e aqui é a autoridade de trânsito. A autoridade vai analisar a consistência. Vocês estão lembrados que são 2 casos que podem levar o auto de infração a ser arquivado. Quais são os 2 casos? O primeiro deles é a análise de consistência. É inconsistente ou é irregular, não tem fundamento legal, foi preenchido de forma inadequada. Então, em vez da autoridade de trânsito proceder com o processo, ela vai fazer o quê se esse auto for inconsistente? Vai fazer isso aqui, olha. Vai arquivar. Agora, se o auto é consistente, está tudo bacaninho, tudo certinho, o que a autoridade de trânsito vai fazer? Vai notificar o proprietário do veículo que esse veículo sofreu uma autuação de trânsito. Quem que é o proprietário do veículo? É o meu irmão, né, que emprestou o veículo para mim. Proprietário do veículo. Então, meu irmão vai receber lá o auto de infração. Ele vai ficar indignado. Fala assim, emprestei o veículo para o Ronaldo. O Ronaldo avançou o sinal vermelho. O dispositivo eletrônico fotografou. E a autoridade de trânsito está me mandando aqui essa notificação. Isso é a multa? Não, ainda não é a multa, é só um aviso. Aquele aviso que vai pelo correio, olha, o seu veículo foi autuado lá dia tal, hora tal, por avançar o sinal vermelho. Aí o que o meu irmão indignado vai fazer? Não era eu que estava dirigindo. Essa pontuação não pode cair no meu prontuário, são 7 pontos. Avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima. O que ele vai fazer? Presta atenção aqui. Ele tem 15 dias, vou até colocar aqui, ele tem 15 dias para apresentar o infrator. Quem era o infrator? Euzinho, Ronaldo, né?
E o órgão de trânsito aqui, né, o órgão, a autoridade, quantos dias que a autoridade tem para expedir essa notificação aqui? Nós vimos agora há pouco. Ele tem 30 dias para expedir. Ó, autuou, chegou na autoridade, a autoridade tem 30 dias para expedir para o proprietário. Muito bem, o meu irmão recebeu, não sendo ele o infrator, ele tem 15 dias para apresentar para essa autoridade de trânsito aqui que quem estava dirigindo era o Ronaldo. Sou eu, e não ele, o proprietário do veículo. Se for o caso de ser ele que estava dirigindo, se fosse o caso, né, ele poderia ainda apresentar uma defesa prévia. Essa defesa prévia ainda não é um recurso, porque ele ainda não foi punido. Tá? A gente recorre de uma punição. Aqui ele não foi punido, ele foi só avisado. Então, para evitar que ele seja punido e o transtorno seja maior, ele pode apresentar uma defesa prévia. A quem que ele vai apresentar isso? À autoridade de trânsito. Olha, mas o meu carro não estava lá nessa cidade, nesse local, alguma coisa tem de errado. Às vezes é uma placa clonada, não é? Então ele vai provar que ele não estava lá. Se provar, então ele fez aí a defesa prévia, fundamentou e a autoridade de trânsito vai arquivar mediante a comprovação de que ele não estava lá. Mas enfim, então ele tem esses 15 dias aqui para apresentar o infrator, que era eu, apresentou o Ronaldo aqui. E no caso da defesa prévia, no caso do infrator não, que aqui ele não justificou nada, ele apenas disse que não era ele que estava dirigindo. Mas no caso da defesa prévia, se ele provar que o veículo não era o dele, que não estava lá, que era uma placa clonada, a autoridade vai arquivar aquilo. Mas se não houve a defesa prévia, ou então se houve, mas a autoridade não acatou, não tem nada a ver, está inventando, isso é uma mentira, o que a autoridade de trânsito vai fazer? Vai proceder com a punição. Então ele vai indeferir essa defesa prévia e vai notificar o proprietário, o meu irmão, de que ele foi punido. Aí a notificação da penalidade. Aí já é a multa. Em qual prazo que ele vai fazer isso? 30 dias. Tudo bem? Então aqui, ó, notificou meu irmão, ó, sua defesa lá não foi acatada, então estou te notificando a penalidade. Ou então não é nem defesa, às vezes o meu irmão apresentou aqui, né, porque o nosso caso aqui era eu dirigindo, só era meu irmão que estava dirigindo, Ronaldo, beleza, então a autoridade não vai arquivar, vai encaminhar aqui a notificação da penalidade. Muito bem, seu Marcelo, que é o meu irmão lá, né, que emprestou o veículo. Aqui está a sua penalidade, aqui, ó, a sua punição. A pontuação vai para o prontuário do seu irmão, que era ele que estava dirigindo, você provou aqui, ele assinou, concordando, tudo bacaninha, mas a multa, o valor a pagar, que é a pena pecuniária, chama-se pena pecuniária, fica vinculado ao veículo. Então quem vai ter que pagar? O proprietário do veículo. Se eu vou passar o dinheiro para o meu irmão depois, isso é um problema entre eu e ele. A autoridade de trânsito não quer nem saber. Se o veículo não pagar aquilo ali, se o proprietário não pagar aquilo ali, o veículo vai ficar com débito de multa, depois não licencia anualmente, aí o veículo não pode circular. Muito bem. Recebeu aqui então a notificação da penalidade. Notificar é avisar, tá? Olha, foi avisado de que houve a penalidade. Está lá a multa, os 7 pontos foi para o meu prontuário, eu, Ronaldo, condutor, e o valor a pagar foi para o veículo. Muito bem, aí meu irmão, não concordando ainda, resolveu recorrer dessa penalidade. Agora já é um recurso, já não é defesa prévia não, porque já existe uma punição. Então ele vai recorrer. Ele recorre a quem? A Jari. É a Jari que vai julgar, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Diz o Código de Trânsito que o proprietário deve encaminhar esse recurso à autoridade e a autoridade vai encaminhar para a Jari. Diz o código. Mas isso certamente não vai perguntar na sua prova. Quem precisa entender dessas minúcias é quem cuida do processo administrativo. Se na sua prova perguntou, olha, foi multado, aí já foi penalizado. Qual que é o próximo passo? Recorrer. Aí é um recurso. Recurso a quem? A Jari. Então a Jari vai analisar. E outra coisa, esqueci de colocar aqui, ó. O prazo para o proprietário recorrer, ele não pode ser menor que 30 dias. Na própria notificação aqui da penalidade já explica, ó, o senhor tem o prazo até data tal para recorrer. E esse até a data tal não pode ser menos de 30 dias, tá bom? Então ele recorreu e a Jari tem então 30 dias para julgar. Se julgar procedente, acatar o recurso do proprietário aqui, a Jari vai pedir o arquivamento do auto. Se julgar improcedente, indeferir, aí ele vai manter a penalidade, só o seu recurso não foi aceito, não foi bem fundamentado, não faz sentido, a multa permanece. E nesse caso existe ainda uma última alternativa, um último recurso, que é o recurso em segunda instância. A primeira instância é para a Jari, a segunda instância é para o CETRAN,
que é o Conselho Estadual de Trânsito. Contudo, se a multa foi aplicada por um órgão da União, um órgão federal, quem vai julgar é uma junta especial da Jari. Em alguns casos raros, o Conselho Nacional de Trânsito também pode entrar aí como órgão julgador. Só para que fique claro, o Código de Trânsito brasileiro coloca entre as atribuições do Conselho Nacional de Trânsito o de julgador também. O Conselho Nacional de Trânsito vai julgar recursos em segunda instância de penalidades aplicadas por órgãos da União, que é do órgão nacional, por exemplo, a PRF, naquelas infrações gravíssimas ou que dê suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses ou de cassação da habilitação e coisa desse tipo. Tem algumas contradições nessa normativa aí, que também não vem o caso aqui para nós, mas o que interessa é que o recurso em segunda instância, se for por um órgão do município ou do estado, é o CETRAN quem julga. Se for por um órgão da União, é uma junta especial da Jari que julga, ou o CONTRAN, quando for infração gravíssima, ou com suspensão com mais de 6 meses, ou com cassação do documento de habilitação. Também 30 dias, tá? Para fazer esse recurso em segunda instância, que sendo deferido, aceito, né? Vai julgar aqui também 30 dias, arquiva. Se for indeferido, aplica as penalidades. Aí nesse último caso aqui, é que vai cair a pontuação lá no meu prontuário. A última coisa que acontece é o registro da pontuação no prontuário do infrator. Isso aí só depois de vencidos todos os prazos de recurso em âmbito administrativo. Aqui, gente, está toda a historinha contada, né, desde o cometimento da infração até a última fase de recurso. Isso dentro do âmbito administrativo. No âmbito judicial, foge disso aqui. Aí vai para a justiça, vai brigar lá. Mas administrativamente é isso aqui. A legislação de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e a respectiva resolução, que até está anotada aqui embaixo qual é a resolução, não vem o caso aqui para vocês, elas dão essas possibilidades aqui de recurso. Preste atenção. Todos os prazos dentro do processo administrativo respeitam aquela linha dos 30 dias. Só tem um prazo que foge disso, que é aquele que vai para 15 dias. Qual que é? Que é o apresentar o infrator ou apresentar defesa prévia, antes mesmo de ser penalizado. Lembram lá? Então anotem isso. Isso é uma dica, um macete. Qualquer prazo aqui dentro do processo administrativo, observe a linha dos 30 dias. Só o apresentar o condutor ou apresentar ou defesa prévia é que foge desses 30 dias aí, cai nos 15. E só para ficar bem separadinho aqui para a gente, eu coloquei aqui por faixa, ó, a faixa verde, que é do cometimento da infração até a análise da autoridade. Essa faixa azul, que é onde entra a notificação, o aviso de que o veículo foi autuado, por enquanto ele não foi penalizado. Então ele tem aqui a possibilidade de apresentar infrator defesa prévia. A faixa roxa, acho que isso é a roxa mesmo, lilás, sei lá, onde ele já é penalizado, tá? Que já tem a penalidade e ele vai recorrer à Jari, que é o recurso em primeira instância. E a última faixa aqui, que é a faixa preta ou cinza, sei lá, que é onde ele pode recorrer em segunda instância ao CETRAN, junta especial ou CONTRAN, depender de quem aplicou a penalidade.